bem-vindos a mais um Entendendo a Bíblia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para fazê-lo e não deixe de manifestar aí com seu like ou algum comentário, quer no chat ou no próprio espaço específico para comentário. E se tiver alguma pergunta para fazer dentro do texto ou até mesmo dentro do contexto bíblico, na próxima semana certamente estaremos comentando e explicando a respeito da indagação, ok? Vamos lá, vamos dar seguimento hoje com o capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Uma breve recapitulação do capítulo 10. No capítulo 10 nós vemos que Cornélio é a figura principal, um centurião romano, um homem piedoso, um homem temente a Deus, e que numa visão o Senhor o ordena a chamar Pedro, a buscar Pedro, que estava na cidade de Jope, na casa de Simão, o curtidor. Pedro, então, ao receber o convite, foi então até a casa de Cornélio, e lá Cornélio já o aguardava com familiares, com amigos, para ouvir o que Pedro tinha a dizer. Pedro então anuncia as boas novas da paz por meio de Jesus Cristo. Enquanto ele anunciava a respeito de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre todos os presentes e foram batizados no Espírito Santo e posteriormente também por meio de Pedro o batismo nas águas. Pedro então recebe um convite de ficar um pouco mais com eles e foi o que Pedro fez, né? Assim nós concluímos a aula de número 26, a aula passada. E esse tempo que ele fica um pouco mais ali com Cornélio foi tempo suficiente para que a notícia do ocorrido na casa de Cornélio chegasse aos ouvidos dos demais apóstolos e irmãos lá na cidade de Jerusalém. A notícia da conversão dos gentios mexeu em muito com a estrutura da igreja judaica. E nesse capítulo 11 que veremos, nós veremos aqui que a igreja dá um grande passo, alargando assim as suas fronteiras, não ficando apenas mais, a partir de então, no mundo judaico, mas também entrando agora no mundo gentílico. Vamos lá, primeiro versículo do capítulo 11 diz assim: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra. Com a notícia, queridos, da conversão dos gentios, certamente isso gerou um misto na igreja em Jerusalém de alegria, por um lado, mas também de preocupação, pois é a primeira vez que um grupo de gentios é salvo e recebe o Espírito Santo, né? Então aqui nós vemos a reação desses cristãos judaicos a essa resposta de que os gentios deram ao Evangelho, a resposta de conversão, de entrega, né, das suas vidas a Cristo, ao Evangelho. Às vezes, queridos, a palavra irmãos é usada em referência àqueles que tinham uma linhagem judaica em comum, mas no contexto cristão denota essa união que temos com Cristo. No contexto bíblico aqui, certamente estava se referindo, quando fala de irmãos, se referindo aos cristãos judaicos, né, que não eram apóstolos e que eram já chamados assim, como lemos no versículo 1. Queridos, porque em questões mais profundas dentro da igreja, os apóstolos eles não decidiam sozinhos, eles não agiam sozinhos. Nós encontramos isso, na verdade, como um grande exemplo para nós, né, nos dias de hoje também, por que não, né? A vontade divina, queridos, oferecia aqui orientação e os apóstolos interpretavam e exortavam, mas buscava-se também o consentimento de toda a igreja, a harmonia. Na verdade, era a busca por essa harmonia e manter a igreja sempre unida, né? Sempre unida. Versículos 2 e 3 diz assim:
E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Quando Pedro chegou, irmãos, estava lá essa notícia correndo entre a igreja ali em Jerusalém. E logo, certamente, reuniram com Pedro para poder entender o que havia acontecido, né? E olhem o detalhe, a questão maior não era se realmente eles haviam convertidos, se realmente haviam recebido o Espírito Santo, por que Pedro havia batizado eles nas águas e inserido eles assim na membresia, né? Inseri-los assim na vida ativa da igreja. Não, a questão deles era mais cultural do que qualquer outra coisa. Olha só, sem dúvida, nós podemos ver nesse capítulo que Pedro certamente foi um instrumento de Deus para abrir a porta do Evangelho, tanto para os judeus, né, por ocasião lá do Pentecostes, e agora como para os gentios, que na casa de Cornélio acabam experimentando o Pentecostes, né, vamos dizer assim, Pentecostes dos gentios, né? Eles questionaram então a Pedro acerca daquilo que acontecera, e assim que voltou para Jerusalém, ele teve essas inquirições lá, né? Então, quando a Bíblia fala aqui os da circuncisão, o que ela está dizendo que significa que os judeus que se converteram, os cristãos judeus, os judeus de nascença, né? Os que nasceram judeus e foram circuncidados conforme o rito judaico, não porque se converteram ao judaísmo, não, nasceram com 8 dias de nascido, conforme dizia a lei, eles eram circuncidados. São esses que o termo bíblico usa aqui, os da circuncisão. Queridos, a gente vê aqui um espírito de religiosidade, onde eles estavam muito mais preocupados com as leis, com as normas, do que com a salvação de vidas. Na verdade, a gente vê isso também nos dias de hoje. Muitas vezes as pessoas não estão muito preocupadas se a vida espiritual das pessoas estão bem, se o relacionamento com Deus está cada dia melhor, se diariamente eles têm o hábito de conversar com Deus, de ouvir Deus, de ler a palavra de Deus. Não, muitos estão muito mais preocupados em regras humanas, se pode usar isso, se pode usar aquilo, se não pode, se deve ir a tal lugar ou se não deve. Ou seja, estão muito mais preocupados com a aparência do que uma vida real com Deus, né? Encontramos isso aqui no capítulo 11, a respeito da observância do ritual judaico, que para eles era muito mais importante do que a vida desses gentios agora com Deus, a respeito da salvação deles, né, dos gentios. Então, podemos ver, tanto é que o destaque aqui, o detalhe é a respeito sobre Pedro ter entrado na casa dos gentios, dos incircuncisos, e o detalhe de ter comido com eles. Não sabia eles que Pedro estava hospedado na casa de um gentio também, de Simão o curtidor, mexia com pele de animais, ou seja, tocava em mortos, o que para o judeu isso era uma impureza. E Pedro já estava lá com ele hospedado, na verdade, porque Deus já estava preparando Pedro para o que viria, né, que era o que aconteceu na casa de Cornélio. Mas eles nem tocaram nesse assunto, sinal de que eles nem sabiam disso. Homens incircuncisos aqui, então, tem referência a todos os gentios, aqueles que não observavam as leis dos alimentos puros ou impuros e que violavam esses regulamentos judaicos no tocante ao preparo dos alimentos, né? Então o problema deles não era tanto o evangelho ter sido anunciado aos gentios, mas sim era um problema de ordem cultural, onde parecia que a tradição, né, a cultura era muito mais importante. Aliás, nós encontramos isso em muitos movimentos
em que a tradição é muito maior, vai ter muito mais peso do que o próprio contexto bíblico, a própria palavra de Deus. A gente encontra isso em pleno século XXI, né? Então eles nem deram, como eu disse, destaques ao batismo, à descida do Espírito Santo e nem à mensagem de Pedro. E isso aconteceu mais adiante. Paulo faz menção no livro de Gálatas de uma situação que Pedro vivenciou, onde teve uma briga muito grande, uma discussão muito forte entre Paulo e Pedro, exatamente por causa desse procedimento de judeu com gentio. Quer ver? Presta atenção, Gênesis capítulo 2, versículo de 11 a 14, diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Paulo resistiu, em outra expressão bíblica, resistiu na cara. É uma expressão que diz o seguinte: Paulo confrontou duramente Pedro, dizendo que a sua atitude foi condenável. Vamos ver o que foi. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Ou seja, Pedro se alimentava lá com os irmãos de Antioquia, que eram gentios, normalmente como se gentio fosse. Mas quando chegou alguns judeus vindo de Jerusalém, sob a liderança do pastor Tiago, irmão de Jesus, o líder principal lá de Jerusalém, Pedro mudou de postura. Olha só, quando porém eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Pedro achou que os da circuncisão iriam reprimir Pedro. Aliás, o livro de Gálatas é um livro que combate a essa ideia judaizante de trazer os ritos judaicos de novo para a igreja do Senhor, né? E Paulo escreve essa carta para combater esse tipo de espírito que existia, né, na ocasião. Continuando o texto de Gálatas, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Detalhe que o Paulo diz aqui. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Em outras palavras, é como se ele dissesse: se você que é judeu não segue as regras judaicas, quando não está sendo observado pelos guardiões de Jerusalém, que direito tem de exigir que os não-judeus se adaptem aos costumes judaicos só para causar boa impressão aos seus velhos amigos de Jerusalém? Essa expressão que eu usei agora para explicar o texto de Gálatas 2, na verdade é um texto literal que eu extraí da Bíblia, A Mensagem. Ela vem com esse conteúdo muito mais fácil compreensão, embora seja uma paráfrase do texto original, né? Quarto, mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: a quebra de paradigmas, queridos, aqui era tão grande que Deus inspirou, iluminou Pedro aqui e orquestrou de uma tal forma os detalhes minuciosos de forma ordenada para ajudar os apóstolos e demais líderes a entenderem e, consequentemente, a aceitarem que o reino de Deus era muito maior do que havia pensado. Essa foi uma forma de que o Espírito Santo, certamente usando Pedro, fez para que os discípulos começassem a pensar fora da sua própria caixinha, né? Dos seus próprios pensamentos fechados que tinham no momento. Versículo 5 diz assim: estando eu orando na cidade de Jope, aí ele conta toda a história que havia ocorrido, e nós vamos ouvir, acho que pela terceira vez agora, né? Estando eu orando na cidade de Jope, tive no arrebatamento de sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra,
quadrúpedes e feras, e aí usa um termo fera pela primeira vez, mas se referindo aos animais selvagens, né, possivelmente, e répteis e aves do céu. Versículo 7. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes. E tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. Você pode ver que ele aqui não fala que estava na casa do Simão, o curtidor, senão seria um outro problema, né? Versículo 12. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. Tudo leva a crer que, aliás, só agora que a gente vê com detalhes que haviam 6 irmãos que foram de Jope com ele para a casa de Cornélio. E tudo indica que esses 6 irmãos estavam com ele nessa hora do relatório, quando ele usa o termo estes, quer dizer, estão próximos dele, né? Estes 6 irmãos foram comigo. E isso é muito legal a gente perceber aqui, porque primeiramente a gente vê aqui que essa foi a reação de Pedro diante da pergunta, diante da indagação que eles fizeram. Qual foi a reação? Contar a história, e no mínimo os detalhes, porém de forma sucinta, objetiva, porém de forma ordeira, né? Ele acreditava que ao ouvi-la, mesmo que de forma assim resumida, forçosamente os que estavam ali presentes perceberiam que Deus o levara, foi Deus que havia levado ele a esta ação. Então, Pedro menciona agora os 6 irmãos que foram com eles nessa visita a Cornélio, e na verdade, queridos, pensem bem, havia um costume na época de que eram necessárias 7 pessoas para provar completamente um fato. Não sei se Pedro já imaginou que poderia necessitar disso e por isso ele levou 6 irmãos com ele, não sei, talvez sim. 6 irmãos com ele, 7 era suficiente para todo mundo ouvir e aceitar a narrativa como verdadeira, né? E também, dentro do contexto do Império Romano, havia uma lei romana que dizia que qualquer documento para ser autenticado como verdadeiro, por exemplo, um testamento, alguma coisa nesse sentido, era preciso ter 7 selos para comprovar que aquele documento era verdadeiro. E a gente encontra expressões assim no livro de Apocalipse, quando fala que os selos, 7 selos ali, mostrando essa veracidade dentro do contexto do Império Romano, havia essa interpretação. Então, 7 pessoas que observaram o mesmo fato, certamente poderia e deveria ser recebido por eles como verídico, né? Versículo 13 e 14 diz assim: e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e a tua casa. Querido, somente aqui é que nós tomamos conhecimento de uma coisa, de que a mensagem daquele anjo para Cornélio, o anjo havia prometido a Cornélio de que ele ouviria de Pedro uma mensagem que explicaria a ele como ele poderia ou o que ele deveria fazer para ser salvo. E essa promessa da salvação não dizia respeito apenas a ele, mas toda a sua casa. Nós só tomamos conhecimento agora, não é verdade? Por isso que Pedro pregou a mensagem do Evangelho, mostrando Jesus, quem Jesus foi e como ele foi morto e ressuscitado, né? E não somente a família, mas todos os escravos. Quando a gente vê aqui que a sua casa seria salva, estava se referindo não apenas os membros da sua família, mas todos aqueles que habitavam com ele, empregados, né, que estavam sob sua autoridade, e até mesmo os escravos. Note que o anjo de Deus, quando falou para Cornélio, ele não ousa pregar o Evangelho. Por quê? Ele mesmo poderia então ter anunciado, mas ele não manda Pedro. Por quê? Porque essa tarefa
da pregação do Evangelho foi dado para a igreja, e não, anjos não poderiam pregar. Então está vendo, queridos? Esse é o plano único de Deus. Eu e você anunciarmos o Evangelho. Se eu e você não o fizermos, não existe um plano B. Deus só fez um plano. Eu e você somos os responsáveis de espalhar essa mensagem de Jesus para com a humanidade. Versículo 15 diz assim: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Queridos, ele aqui compara que o que aconteceu na casa de Cornélio, ele compara exatamente com aquilo que aconteceu com eles naquele cenáculo, capítulo 2 de Atos, a descida do Espírito Santo por ocasião da festa de Pentecostes, né? O batismo no Espírito Santo aqui, diferentemente de lá, foi simultâneo com a salvação de Cornélio e da sua família. Não trata de uma bênção posterior, ou como alguns chamam de a segunda bênção. Não, aqui aconteceu simultaneamente. Eles estavam ouvindo a palavra de Deus, e eu acredito que nesse momento o Espírito Santo compungiu o coração deles de tal forma que o Espírito Santo se manifestou da mesma forma que lá no Pentecoste na vida desses gentios. A salvação dos gentios, com a evidência do batismo no Espírito Santo, era uma prova cabal de que era uma obra vinda do céu. Pedro reconheceu isso. Pedro reconheceu que eles haviam recebido não apenas o Espírito Santo, mas o poder do Espírito Santo, como eles lá no Pentecostes. Por isso ele destaca. Versículo 16: e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pode-se entender assim, João batizava meramente com água, mas vós sereis batizados não somente com água, mas também com o Espírito Santo. Ou seja, quando ele viu que eles foram cheios do Espírito Santo, então estava implícito ali: se Deus reconhece eles batizando-os com o Espírito Santo, quanto mais ele, Pedro, deveria reconhecê-los batizando em água. Então, logo, a igreja que batizava com água, portanto, compelido a batizar os gentios que creram. De outra forma, serviria, se Pedro não tivesse batizado nas águas, é como se ele estivesse impedindo ali, ou resistindo ali, a vontade soberana de Deus de ser cumprida na vida daqueles gentios que ali estavam. Versículo 17: portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Essa foi a fala, talvez principal, de Pedro para convencer os demais apóstolos e irmãos que estavam ali com ele. Tipo, se próprio Deus reconheceu quem sou eu, para não reconhecer, em outras palavras, é como se dissesse: e aí, vocês querem resistir à vontade de Deus? Querem resistir ao que o Espírito Santo está querendo realizar? Eu sou igual a vocês, eu também sou seguidor da lei, mas quando me veio aquela visão, mata e come esses animais, mesmo os impuros, por 3 vezes eu entendi que o Espírito Santo tinha algo que ele estava querendo realizar de novo no meio daquele povo que ali estava. Então Pedro não podia negar aos gentios o convite de serem batizados e de desfrutarem da plena comunhão em Cristo com todos os crentes, né? Versículo 10, o capítulo 10, versículo 47 do capítulo passado, nós vimos isso na aula passada. Pedro disse o seguinte: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Os crentes judeus viram-se obrigados então a quê? A reconhecer que Deus salvaria os gentios da mesma forma que salvou os judeus. Então, mediante a atuação divina, não por escolha humana, não pelo desejo do seu coração, mas porque
Deus assim estava determinando a ele a porta da salvação, a porta da igreja, a porta do céu estava sendo aberta para os gentios. E finalmente, encerraremos nesse versículo hoje, versículo 18, que diz: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Queridos, aqui o argumento de Pedro comprovou-se convincente. Aqueles que ali estavam perquirindo Pedro entenderam que precisavam aceitar como sendo algo de Deus para a vida deles. Não somente então silenciou a crítica que estava existindo, como também os ouvintes acabaram expressando louvores a Deus, porque Deus havia concedido aos gentios e não somente aos judeus a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e assim obterem a vida eterna. Queridos, e essa oportunidade fora oferecida a eles por meio da pregação do Evangelho, né? Então a porta para o reino de Deus fora aberta a todos, conforme promessa do Senhor desde o livro de Gênesis, né? Desde da origem. Tá? Quando fala aqui de arrependimento para a vida, fala de mudança de atitude, né? O que nos falta, o que nos volta contra o pecado e em direção a Deus, resultando na vida eterna. Queridos, aqui o argumento de Pedro implicitamente asseverava que os gentios eram membros de pleno direito da igreja. Logo, a circuncisão e a guarda da lei eram desnecessárias para a salvação. Por isso, alguns capítulos na frente, se a memória não me trai, no capítulo 15, há uma discussão a respeito disso. Vem cá, a circuncisão também são para aqueles cristãos gentios? Paulo argumenta, talvez dentro desse contexto, como é que vocês vão? Se o próprio Deus recebeu os gentios do jeito que eles estavam. Mais na frente veremos essa discussão que houve. Ficou claro aqui que a distinção judaica entre comidas e pessoas puras ou impuras tornou-se algo obsoleto do passado. Já não mais haveria necessidade de cobrar, de exigir disso. Por isso, o principal assunto do primeiro concílio da igreja cristã, que nós vamos ver daqui a alguns capítulos na frente. Então nós aprendemos aqui, para concluir, que a igreja do Senhor é multirracial e multicultural. Ou seja, não podemos aceitar na igreja de Deus nenhum tipo de discriminação, pois vemos aqui e em tantos outros textos dentro do contexto bíblico que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o Evangelho de Jesus está muito acima dessas coisas, de questão de raça, questão de cor da pele, questão social, nada disso. O Evangelho de Jesus é para todo ser humano. E eu e você que já conhecemos a Cristo, temos o dever de sermos testemunhas de Jesus e estarmos dispostos a entrar em qualquer lugar que Deus nos direcionar a entrar. Pedro não foi desobediente à visão celestial. Entenda o que Deus quer de você. E igualmente a Pedro, não resistamos, que possamos resistir à voz do Espírito Santo e negligenciar a uma ordem tão clara de Jesus de pregarmos o Evangelho a toda criatura, fazermos discípulos de todas as nações. Querido, beijo no seu coração, Deus abençoe, uma boa noite de descanso e até a próxima quinta-feira. Se Deus quiser, estaremos caminhando no restante desse capítulo 11.
Grande abraço, tchau, tchau, Deus abençoe.